queria trazer para vocês como uma aprendiz. Pensando nessa época que a gente está entrando aqui no mês de dezembro, chegamos tão rápido, dezembro, né? Passou tão rápido esse ano que quando a gente se dá conta já é dezembro. E eu não queria deixar ninguém ansioso, mas faltam 21 dias para o Natal. A gente fica pensando que falta pouco tempo e tanta coisa para fazer. E eu acredito que tem dois tipos de pessoas, assim, apaixonadamente, aqueles que são loucos pelo período de Natal, que vibram tudo, e aqueles que nem suportam, acho que nada a ver o Natal, né, nada a ver, e fica assim nessa disputa entre eu celebro, você não celebra, quem é que está certo, quem que está errado, o que eu celebro diferente. Então eu pensei naquilo que a gente pode estudar sobre o Natal. Se vocês me permitem trazer a minha versão do que a gente poderia estar pensando nesse Natal, muito menos do que o que seja verdade, ou o que realmente é historicamente, mas que a gente viajasse um pouco nesse clima do Natal, de dezembro, o que essa época traz para a gente, ou o que a gente pode fazer nessa época que a gente pode levar para o resto do ano, que não seja somente uma data assim, específica, que a gente só haja desse jeito porque é Natal, porque é final do ano. Então, para vocês que ficaram, né, não foram correndo ao shopping fazer compra de Natal, porque a gente tem que ficar assim, nossa, tá tão perto, eu tenho que fazer isso, a lista é enorme, vamos parar um pouquinho e tentar aqui juntos descobrir alguma coisa. E a ideia do Natal Todo Dia veio dessa música, que é uma música do conjunto Roupa Nova. Eu não conhecia, quando eu fui buscar no Google Natal Todo Dia, eu cheguei nessa música e eu pensei em trazer a música aqui. Mas ela fica tanto na cabeça da gente que eu não queria que vocês passassem como eu passei até agora, todo dia cantando mentalmente a música na cabeça, porque ela fica na cabeça. Se vocês quiserem ouvir depois, coloquem no YouTube Roupa Nova, Natal é Todo Dia. Eu tenho certeza que vai ajudar nesse clima, assim, se a gente faz parte desse grupo de ansiedade com festas de final de ano, essa música é bacana, porque fica tanto na cabeça que a gente canta esses versos aqui, principalmente, que eu trouxe. E eu achei muito lindo, o autor dessa canção está aqui embaixo, Maurício Gaetani, está aqui os créditos a ele, e é bem bacana para a gente pensar essa ideia que eu quero trazer aqui hoje sobre o Natal. Então eles falam que os velhos, e vai ser difícil ler sem cantar na minha cabeça, de tanto que eu ouvi essa música. Os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. E aí fica essa musiquinha, porque é isso, se a gente é capaz de toda essa alegria, dessa magia, nessa época do ano, que você é capaz de sorrir para o caixa depois de ficar 30 minutos na fila, né, para pagar o seu presente que você nem queria comprar para a pessoa que você nem queria às vezes, é porque a gente consegue fazer outros dias do ano. Porque tudo a gente fica, né? Vai no shopping, aquela correria, briga para estacionar o carro, e você fala, não, hoje eu vou ser bonzinho, não vou nem brigar no estacionamento do mall. Não dura muito tempo às vezes. Mas olha só, nessa época você tende a ser um pouco mais condescendente, ou você nem vai ao mall porque você não comemora Natal e ponto final. Seja qualquer posição que a gente esteja, a ideia é que alguma coisa muda no planeta, a gente sabe que as pessoas ficam mais propensas a essas coisas aqui. Então você dá um sorriso, quer queira ou que não, você vai falar um Feliz Natal, um Feliz Boas Festas, você tende a ser um pouco mais cortês. E aí esse convite, se a gente é capaz disso tudo aqui, será que a gente não consegue fazer todos os outros dias? Por que só no Natal? E a música, ele termina falando na música assim, me diz por quê, eu vou pôr aqui, acho que me diz por quê, só no Natal é assim, que bom se ele nunca tivesse mais fim. Então vamos juntos aqui entender um pouco como é que a gente faz isso. E longe de criar uma polêmica ou voltar muito em história para eu não me embananar, ou, né, que a gente possa ter alguns momentos assim, não tão claros, eu tentei trazer aqui em 3 fotos, principalmente porque a gente escuta muito, eu nem comemoro o Natal mesmo, você sabia que Natal era uma festa pagã? E aí fica aquela ideia assim, poxa, então eu tô, né, como assim, não é o nascimento de Jesus? Como assim uma festa pagã? Da onde vem tudo isso? Por que tem tanta polêmica em torno do Natal? Que tem religião que nem celebra mesmo o período de Natal. E aí eu cheguei isso é a Estela pensando, tá? Vocês podem ter uma outra conotação, mas o que eu pensei é que nós estamos todos em voltas, estamos todos buscando a luz. Principalmente nessa época de Natal, a gente se encanta com as luzes, né? A luz na árvore de Natal, a gente dirige, vai para ver luz de Natal. Nós estamos
naturalmente atraídos pela luz. Nós queremos a luz. E aí, nessa história aqui, que começou 7.000 anos antes do nascimento de Jesus, essa celebração da luz do sol. Então eu trouxe aqui nessas 3 imagens, porque os povos antigos já celebravam o solstício do inverno, que acontece em dezembro, que onde o sol então está no pico, e ele vai fazer o caminho de volta até chegar ao verão. Então só nessa busca da luz, essa celebração da luz, tem muito simbolismo, desse renascimento, desse caminho do sol, onde você tá num inverno rigoroso, e a partir daquele solstício, a partir daquele momento que o sol está no pico, que o dia é curto e a noite é longa, ele vai começar exatamente a fazer o caminho de volta para até chegar no verão. Então, muito simbolismo de gratidão, da colheita, do preparo para o inverno. A celebração do solstício, ela traz isso, em volta da luz do sol. Então, a gente já vai tendo uma ideia que nós somos pessoas que há muito tempo celebramos a luz, não? Por tudo aquilo que ela significa, a vida, né? A parte da colheita, tudo aquilo que proporciona. Então, no final de dezembro é que eles comemoram, geralmente em torno do dia 22 a 25 de dezembro, é a comemoração do solstício no hemisfério aqui norte, né? No hemisfério sul vai ser em junho essa data, mas a gente sabe que Natal, principalmente pela interferência cultural, ele vem da Europa, a gente está mais acostumado com o hemisfério norte em termos de celebração, por isso a roupa do Papai Noel, tudo muito ligado ao inverno. Nova York, então, ela é um centro muito grande com relação às comemorações de Natal. Então, eu trouxe nesse primeiro, os 2 juntos aqui nessa imagem, é o Dies Natalis Solis Invicti. Ele era um deus celebrado pela tradição indo-europeia, que celebrava ele como sendo um deus invicto, deus do sol. Tá? Os romanos consideravam ele como uma base, um deus muito importante para os romanos. Eles reverenciavam esse deus invicto, deus do sol. E depois eles fizeram, no dia 25 de dezembro, eles comemoravam Mitra, que é esse segundo deus aqui, que também é o deus do sol. Então vocês veem que a comemoração dessa época do Natal, que está ligada ao solstício, está ligada a esse Deus do Sol, está ligada a essa luz toda, já é comemorada no dia 25 de dezembro. Por que então a gente comemora 25 de dezembro o nascimento de Jesus, se a gente sabe que ele não nasceu necessariamente no dia 25 de dezembro? E aí tem algumas colocações no Evangelho que demonstram que realmente ele não poderia ter nascido nessa época de inverno, né? Dado conta aos animais, às ovelhas, que Mateus e Lucas falam da parte do nascimento de Jesus no Evangelho, são os 2 que narram. Mateus coloca a estrela guia, coloca os presentes dos reis magos. Então, assim, naquela época, pelo que eles colocam ali, não poderia ser inverno. Não teria condições de ser inverno. E também não seria feito o recenseamento que teria levado Maria e José a saírem por conta do inverno. Não seria declarado um recenseamento no meio do inverno. Algumas colocações, alguns pensamentos, né? A gente não está aqui declarando que é assim, mas são colocações do material que eu estudei que os historiadores colocam assim. Tem um vídeo muito legal do History Channel, que está no YouTube, ele está traduzido em português. Muito interessante, que fala dessa história do Natal e das tradições, os simbolismos, a parte política, como que a gente foi incorporando tanta tradição dentro do Natal. Então, só para lembrar, né, essa comemoração toda, o solstício, a celebração do Deus Sol, o Deus Mitra dos romanos. Mas a Igreja Católica, então, trouxe para o dia 25 de dezembro, entre mais ou menos os anos 357, acho que eu tenho aqui, 337 e 352 depois de Cristo. A Igreja Católica, ela entende que as celebrações do solstício, que essa herança desses povos muito antigos, tá, do norte da Europa, tudo que celebravam esse solstício, essa festa do sol, era uma festa considerada pagã para a Igreja Católica, porque não tinha, era muita bebida, era muita farra, era muita celebração por conta realmente do término do inverno para começar uma nova fase. Então, em vez de proibir essa festa, a Igreja Católica achou melhor incorporar essa festa ao catolicismo. Então, o Papa, o nome dele está aqui, vou colar, Júlio I, ele decidiu incorporar, então, essa celebração no dia 25 de dezembro, que coincide com o solstício, e com a ideia de que Jesus é a luz do mundo. Então, para mim, quando eu juntei tudo isso, demonstra que nós somos seres buscadores de luz, e que eu não consigo ver como os católicos me perdoem, né? Não vejo como uma festa pagã, eu vejo como um sincronismo de várias culturas
nós somos nós somos conectados, temos influência de outras culturas que culminam na nossa caminhada nessa figura da luz de Jesus que veio ao mundo. Então, em vez de separar essa festa, demorou para que essa festa de Natal fosse como a gente comemora hoje, em família. Ela era essa farra toda. No mês de dezembro também, em Roma, eles comemoravam a Saturnália, no templo de Saturno. Demorava 12 dias, uma semana, 12 dias. Eles bebiam, faziam muita festa, trocavam presentes. A gente vem trazendo tudo isso. Até que um ponto, essas festas foram tão agitadas, as pessoas saíam na rua bebendo e batiam na porta das casas, pedindo mais bebida. A igreja não queria que fosse dessa forma, então ela começou a trazer para dentro da igreja a celebração de Natal em torno do nascimento de Jesus, muito sério, muito solenemente. As músicas eram cantadas em latim, ninguém entendia nada, e o pessoal lá de fora continuou fazendo a mesma festa, né? Continuou, não parou. Em Virgínia, quando começou em Nova York, então, ter essa comemoração de Natal, esses grupos da rua queriam entrar nas casas das famílias pedindo bebida, ameaçando que ia invadir a casa, que ia apedrejar a casa. Então, começou uma divisão assim. Alguns que falavam, não, a celebração de Natal, o nascimento de Jesus, é um evento de família, de fraternidade, solidariedade, e alguns que continuavam nessa farra toda. Por isso que tem essa divisão de não se comemorar, porque é uma festa realmente que só traz bebida, farra, não tem nada de sagrado ali, e a festa, né, católica, onde você está exatamente voltada para essa luz que é Jesus. Por isso que eu trouxe aqui para vocês terem um pouquinho só dessa ideia da onde vem a história, né, do Natal. E aí, então, nos anos 352, então, o Papa Júlio I coloca como Natal, 25 de dezembro, simbolizando o nascimento de Jesus, a luz do mundo. E não é isso, então, que Jesus fala para a gente, pelo menos João aqui, ele fala que Jesus disse que ele é a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, de novo, a gente está falando no torno do tema da luz, né? Esse Jesus que ele ilumina a nossa consciência, por isso é a luz. Ele traz essa nossa concepção, mesmo quando a gente se acha tão ainda cego com os nossos próprios defeitos, as nossas próprias imperfeições, ele viria então como essa luz para nos iluminar, para trazer essa consciência para a gente, né? E ele então é o governador espiritual da Terra. Ele traz esse recurso para a gente. Na doutrina espírita, a gente não comemora o Natal como a Igreja Católica. O que a gente entende de Natal é justamente que é uma época que a gente celebra esse conceito, né, da vinda de Jesus no amor, na solidariedade, na caridade, e tenta incorporar isso todos os dias do ano no nosso aprendizado. Sabe que isso é uma caminhada, sabe que isso é um aprendizado. É assim que a gente vê. E sabe também que para a gente foi dado como modelo e guia Jesus. E aí os espíritos vão dizer para Kardec, Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ele servir de guia e modelo. E todas as vezes que eu vejo essa passagem, eu fico pensando um pouco mais o porquê, né? Por que Jesus? Por que a gente segue o padrão de conduta de Jesus? Por que ele? E cada vez que eu leio, parece que abre um pouquinho mais na minha interpretação. Principalmente porque Kardec pergunta que Deus ofereceu ao homem. Então, dá-se uma ideia de que, nesse momento que a gente vive, nos deu aqui. Por que Deus daria Jesus para a gente como governador do planeta? E a resposta, ela também, eu acho que dá, assim, um bom assunto, uma boa meditação em cada partezinha dessa. Acho que conforme a gente vai tendo nossas experiências de Jesus e toda dessa doutrina, a gente vai abrindo um pouquinho mais. Faz mais sentido para mim, cada vez que eu leio a resposta, que para o homem, Jesus constituiu o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Ou seja, se a gente ainda está meu entendimento, se a gente ainda está tão longe desse amor de Jesus, eles estão explicando que é o que a gente consegue ver aqui na Terra. Então você consegue imaginar o que deve ser além ainda no universo, ou Deus, esse tamanho, a gente ainda não consegue ter esse conceito. Jesus a gente ainda consegue porque a gente tem toda essa meditação em torno dos exemplos dele. Mas olha só, é aquilo que a gente pode aspirar no momento. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então Jesus é um ser crístico e tantos outros que vieram, mas no caso de Jesus, esse Espírito crístico, divino que tinha dentro dele, essa comunhão dele com Deus, a gente tem isso como modelo
que é o que a gente gostaria de seguir, né, ou imitar nas atitudes que ele teve. Porque uma pessoa que teve as atitudes que ele teve diante de situações tão complicadas na vida, teve a reação que ele teve, no mínimo admirável, né? A gente se ofende com tão pouco e ele conseguiu perdoar com tanto. Acho que é aí que está a questão quando você olha para Jesus como essa luz. Então, Emmanuel fala para a gente que o Natal exprime renovação da alma e do mundo nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho. Emmanuel sempre lembrando para a gente que a gente tem um trabalho para fazer. A gente sempre tem uma ação, sempre depende da gente para fazer com que essa luz brilhe, né? A gente não é só para achar a luz e guardar para si, não tem como. Uma vez a luz descoberta, ela vai iluminar o quarto todo, a sala toda. Então essa passagenzinha aqui, do lado, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Isso foram os anjos que falaram quando anunciaram a chegada de Jesus para os reis magos. Isso está em Lucas, capítulo 2, versículo 14. E exatamente eu queria falar, porque a gente vê muito esse versículo e eu não tinha me dado conta da passagem toda, né? O que os anjos falam é o seguinte: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Então tem um texto de Emmanuel que ele explica um pouco o que cada uma dessas frases quis dizer, a grandiosidade dessa colocação com relação à vinda de Jesus para o planeta Terra. Ele vai dizer que glória a Deus nas alturas significa um imperativo da nossa consagração ao Senhor Supremo de todo o coração e de toda a alma, o Senhor da vida. Então, assim, um louvor, né, ao Criador. Paz na terra, traduzindo a fraternidade que os compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. Aí já um convite que a gente exerça isso todos os dias, né? Não só no Natal, mas que a gente leve isso com a gente. E a boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. Ou seja, a gente não vai conseguir seguir, se a gente não exercitar essa boa vontade uns com os outros. É um pedido muito interessante nessas 3 colocações, né? Dessa reconhecimento do plano maior, dessa a paz na terra que depende de nós. Nós somos aqueles que podemos exercitar e trabalhar em prol dessa paz. Nós temos que ser parte dessa paz no mundo. E a boa vontade para com todos. Sempre a gente ter isso em mente para que a gente consiga viver aqui nesse clima de Natal o ano todo. Emmanuel fala nesse texto ainda que a manjedoura foi o caminho. Jesus veio na manjedoura para mostrar, para exemplificar essa humildade, né, que ele chama de caminho. A exemplificação de Jesus é a verdade, ou seja, como ele lidou com todos os momentos da vida dele, como ele lidou conosco, como ele nos olhou. Essa é a exemplificação da vida dele. E o Calvário constituía a vida. E ele fala que sem o caminho, ou seja, sem a manjedoura, sem essa humildade, sem esse começo, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. Então, todo esse exemplo que a gente pode aprender com Jesus. Então, nessa onda de Natal, do que Jesus trouxe, da representatividade da luz, daquilo que a gente busca, e realmente a vinda de Jesus para o planeta mudou a psicosfera do planeta, trouxe para o planeta uma mudança mesmo de energia, né, de sintonia, que a gente sabe. E a gente vive isso um pouco em dezembro. Mas o convite é que a gente consiga passar disso para os outros meses. Então eu vou colocar algumas coisas aqui, dessas vibrações diferentes que a gente sente nessa época, para ver se nos outros meses do ano a gente continue lembrando dela. Nós ficamos mais receptivos aos bons sentimentos e propósitos de agir no bem, não é? A gente já sempre está pensando num presentinho, numa comida, alguma coisa para agradar alguém, porque é Natal.
em mês de Natal a gente agrada. Então a gente já está propenso a esse agir no bem. E no começo a gente age meio por interesse mesmo, é meio empurrado mesmo, eu vou devolver o presente que eu ganhei. Amigo secreto é o melhor termômetro para saber se você está bom ou não, né? Porque você faz um amigo secreto, você compra aquele presente maravilhoso e recebe um não tão bom. E qual é a sua reação quando acontece isso? Você fica com raiva porque meu presente foi mais caro, o outro não? Ou você já compreende que cada um está dentro da sua capacidade de doar? E seja qual for o motivo porque ele te deu aquele presente. Então, assim, amigo secreto é um exercício interessante, tanto no escritório quanto na família, né? Pode dar muita confusão essa questão do presente, ou no ano que vem eu não dou mais, a gente tem que lembrar disso. Mas é importante, porque esse exercício, que por enquanto só pensa na gente, é o que vai fazer que no futuro, quando a gente for mais virtuoso, a gente vai fazer pelo bem, pelo simples prazer de quando eu faço o bem e vejo aquela pessoa feliz, eu fico feliz. Então você já não dá mais por obrigação. Não precisa ter uma data no ano para você exercer esse sentimento, não é verdade? Isso, a Marisa lembrou bem. Todas as campanhas que acontecem nessa época de Natal, que mesmo que você utilize essas campanhas de Natal para ajudar, né, o pessoal que tem mais necessidade, as coletas de roupa, as coletas de tanto brinquedo, para você doar no Natal, fica mais forte o pedido e as pessoas estão mais propensas. Então é isso que acontece nesse mês. Mas por que não? Por que não você participar de uma campanha de doação nos outros meses do ano? Porque Natal a gente está mais predisposto, né? Então é interessante a gente pensar. Então a solidariedade, o respeito e a fraternidade se fazem presentes nas intenções de promover o melhor. Queremos sim que o outro fique feliz, né, que passe o Natal bom. Puxa, que seja bom o seu Natal. Olha, um bom fim de ano. Sem mesmo a gente acreditar ou desejar, o que a gente pode fazer mais com consciência, mas a gente fala automaticamente, Feliz Natal, viu? Tudo de bom para você, bom fim de ano. Então, todo mundo falando isso juntos, eu acredito que tem uma força imensa. Consciente ou não, estamos falando, estamos jogando a energia de que o outro fique bem. Então, excelente um exercício desse, né? A gente vai devagarzinho descobrindo. Então, essa solidariedade, essa fraternidade, que é o oposto do egoísmo. Não é só eu vou ter um Natal legal, eu vou comer bem, eu vou ficar aqui, eu vou viajar, eu vou comprar tudo que eu quero e não olhar o que o outro possa precisar. Isso é um exercício também que a gente vai diminuindo o nosso egoísmo, né? E aí, no caso quando a gente fala em caridade, lembrando que não é só a doação de bens materiais, mas que a gente pode doar, né, a nossa benevolência, a nossa indulgência, a nossa compaixão ao próximo, o entendimento. Essa boa vontade de entender o outro também é super importante. E na fraternidade, onde a gente vai lembrar desse relacionamento de Jesus, né, irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai, como Jesus apresentou. O meu Pai, o seu Pai, nosso Pai. A gente vai exercitando também que nós não vivemos aqui sozinhos, que nós somos parte de uma grande família. Então, outra coisa também que a gente sempre pensa no final do ano, né? Interesse em renovar hábitos e reformular atitudes. Esse Natal não vou comer tanto quanto eu comi o ano passado. Pode ser uma resolução, porque a gente sempre promete que vai, né? Nossa, minha dieta. Sempre pensa, nossa, tanta comida. Mais um feriado. A gente vê aqui nos Estados Unidos do Thanksgiving, pula para o Natal e quer chegar em janeiro e começar a dieta. Não é justo, né? Eu acho que a gente já ganha um monte de peso extra para começar em janeiro. Então, assim, esse interesse da gente renovar, a gente sabe que vem no final de ano e que a gente espera que o ano que vem seja melhor. Isso também é uma atmosfera que vem em dezembro. Todo mundo esperando que o ano que vem seja melhor. Quantas pessoas falam assim, não vejo a hora que esse ano acaba, né? Fica essa expectativa, como se dezembro vai acabar e aí tudo, num passe de mágica, vai mudar. Pode ser que não mude. Mas essa vontade de que mude que é importante, esse desenvolver de novos hábitos para que o ano seja melhor, né? Lembrando lá dos nossos antepassados, que comemoravam o solstício, hoje em dia, se você pensar como as pessoas comemoram o Natal, a gente comemora do mesmo jeito ainda, as famílias em casa, celebrando a sua religião, se for o caso, mas também tem os comerciantes, os empresários celebrando um ano de colheita. Olha, foi um ano excelente dezembro. Então, as festas, elas podem seguir um sentido totalmente mais religioso, mais espiritualizado, como pode ser simplesmente a celebração de um ano excelente que você teve como a colheita. Onde é que está o nosso coração? Onde é que está a nossa mente? O que a gente está comemorando? Então, a gente traz aí nesse ano todo um balanço do que foi feito até agora. E essa possibilidade de a gente começar um ano, então, melhor. É um momento de reflexão.
que a gente faz em dezembro, que deveria acompanhar também no nosso dia a dia. E a boa vontade é estimulada, então, pela disposição de olhar o outro como não o fazemos ao longo do restante do ano. Ou seja, no resto do ano a gente não lembra, né, se tem o que a gente pensa agora, de dar um presente, de ir visitar uma pessoa, de mandar um cartão, de dar um telefonema. Será que a gente lembra isso nos outros meses também? Às vezes sim, mas o Natal é quase que obrigatório. Como eu não vou mandar um cartão, não vou ligar para minha mãe, não vou ligar para meu amigo. Então, tudo isso que acontece em dezembro devia ser um propulsor para que a gente fizesse o resto do ano. E aí, lembrando, então, que Kardec lembra a gente que a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizemos para os outros. Sempre. Sempre vai estar conectado. Porque enquanto estiver aqui na Terra um coração chorando, a gente sabe que nós não vamos conseguir levar esse planeta para uma outra fase, né, de evolução, porque a gente ainda tem muita dor no planeta. Então, enquanto tiver alguém sofrendo, a gente não vai conseguir 100% estar tranquilos, porque tem um coração chorando. É assim que Jesus vê a gente. Ele não nos abandonou, porque ele sabe que ele é muito necessitado aqui ainda. Então, outra coisa que acontece também é que desenvolve, como a Marisa falou, essas campanhas de caridade, né, desenvolve na gente essa vontade de servir, de trazer, para proporcionar para as pessoas alguma coisa a mais nesse Natal. E aí 2 passagens aqui, como Lucas e Mateus, que é basicamente a mesma coisa, porque a gente vem ouvindo não fazer ao próximo, né, aquilo que não quer que faça a si, mas o convite é um pouco da ação, é fazer o outro o que você gostaria que fizesse contigo. E isso muda tudo, porque uma coisa é, eu não quero que faça comigo, então não faço, então eu estou reagindo. Outra coisa é, eu vou fazer ao outro o que eu gostaria que fizessem por mim, porque eu sei o que é esse sentimento, quando eu estou lá e alguém faz. Então muda muito a nossa concepção, que eu acho que é um amadurecimento espiritual. A gente passa por esse primeiro despertar, talvez. Ai, doeu, né? Então eu não vou fazer porque doeu. Daquele que eu vou fazer porque é o que eu gostaria que fizessem comigo. É uma maturidade. Então a gente sabe que a gente ajuda o próximo, mesmo se o próximo não quer ajuda, a gente pode ajudar em prece. Então, quando a gente for ao shopping, né, for no mall, e for estacionar o carro, a gente tem que lembrar que aquele que pegou a nossa vaga, a gente não pode xingar, a gente tem que lembrar e fazer uma oração pela gente primeiro, não por ele. Porque acho que mais é a gente que precisa desse aprendizado da paciência. Porque talvez aquela pessoa não pegou sua vaga por acaso. Talvez a experiência não é ele que é mal educado, né? E aí a gente lembra que a gente está falando para a gente ouvir eu mais perto da boca. Então é um lembrete para mim, quando eu for dirigir para algum lugar. Mas pensa bem, a gente deixa várias coisas nesse mês de dezembro, que é tão corrido e ocupado, e as pessoas estão preparando as coisas para o Natal, que pequenas coisas tiram a gente do sério mesmo. Então tem que lembrar qual é o propósito, qual é a luz que Jesus veio trazer, qual é a lição que ele trouxe. A gente está mais preocupado em fazer minha lista de Natal, ou estou mais preocupado em olhar esse simbolismo da luz e ver como que eu caminho para essa luz, como é que eu trago essa luz para dentro de mim para que eu tenha mais paz. Não é nem para o outro, é para que eu tenha paz no meio do tumulto. Que foi o que Jesus sempre fez. No meio das situações mais complicadas, ele manteve a paz dele, né? Nas situações mais densas, mais complicadas. Então a gente tem que lembrar que é um momento que a gente pode servir ao outro, também muito importante, não só nesse mês, mas todos os dias. Nesse momento também, o que a gente lembra, né, da nossa família universal? Lembramos-nos sensibilizados de Deus como Pai, de Jesus como Mestre, e do semelhante como irmão, ampliando os laços da família universal, onde a gente começa a estar um coração um pouquinho mais molinho, como a Marisa usa, para olhar um pouco essa necessidade do outro, saber o que o outro pode estar precisando, como é que eu posso chegar até o outro, né? Como que eu ajudo, como é que eu desperto em mim essa vontade, como é que eu olho o outro, como é que eu vejo, nós somos irmãos, nós estamos participando estamos na mesma situação, né? Cada um talvez com uma dor diferente no momento, mas no final tudo é uma dor, tudo é uma busca de uma melhora, né? Mesmo que a pessoa não tenha essa consciência. E eu vou trazer um trechinho de uma obra da Joana, psicografada pelo Divaldo Franco, que está no livro Espírito e Vida. Ela fala uma coisa lindíssima sobre o Natal, que eu acho que é uma definição muito linda. Joana fala que o Natal é dádiva do céu à terra como ocasião de refazer e recomeçar. Detente a contemplar as criaturas que passam apressadas. Se tiveres olhos de ver
percebê-las tristes, sucumbidas, como se carregassem pesados fardos, apesar de exibirem tecidos custosos e aparência cuidada. Será que a gente, né, quantas vezes a gente não encontra com pessoas assim no meio do caminho da gente? Você tem até medo de falar um bom dia, de tão carrancuda que ela está, de tão séria que ela está, dentro daquela dor dela. Então, Joana fala que essas pessoas explodem facilmente, transfigurando a face e deixando-se consumir pela cólera que as vence implacavelmente. E eu li isso aqui e pensei, quantas vezes será que alguém me viu assim? Porque a gente é fácil de ver os outros assim. Nossa, o cara estava encolerizado, nossa, ele estava horrível, uma cara fechada, bravo. E será que a gente aparece como quando a gente está nesse sentimento? Quantas rompantes de raiva os outros observam na gente? Porque nós estamos nesse lugar aqui que ela está falando. Então, o nosso olhar não é porque a gente tem que prestar atenção nisso. Eu estou olhando o outro, julgando o outro, mas lembra que ela está falando de mim também. Eu também estou aqui citada. Então, ela fala que todas, e acho que isso é lindo, é onde a gente se iguala, todas desejam compreensão e amor, entendimento e perdão, sem coragem de ser quem compreenda ou a ame, entenda ou perdoa. Espalha, então, uma nova claridade nesse Natal, na senda por onde avanças na busca da vida. Assim sentirás que Jesus nasce agora no teu coração, como a informar-te que todo dia é Natal, para quem o ama e deseja transformar-se em carta viva para anunciá-lo às criaturas desatentas e sofredoras do mundo. Lembra que programar o evangelho não necessariamente significa você pegar o evangelho e sair falando, mas as suas atitudes, as suas ações. Então o convite que ela faz aqui é isso, né? Vamos prestar atenção nessas pessoas que passam do lado, mas vamos prestar atenção, principalmente se não somos nós que estamos por aí andando assim. E se a gente já despertou e não quer mais ser assim, que a gente tem essa chama dele dentro da gente, porque essa chama dentro da gente vai levar muitas pessoas a ficarem curiosas para saber como que você está calma assim há 21 dias antes do Natal. Ou você planejou o ano inteiro, né, e está à frente do jogo, ou você realmente achou um outro significado para esse Natal. Eu penso assim. E como ela fala desse renascer do Natal, eu fui olhar a definição da palavra Natal, que está aí para vocês lerem, né, que vem do latim, e ela quer dizer, a relação dela quer dizer com o verbo também do mesmo origem, do mesmo sentido, que o significado é nascer. Daí a Igreja Católica colocou, então, o solstício como o nascimento de Jesus e Natal. Então, quer dizer, Natal também quer dizer um local, a sua cidade natal, onde você nasceu, mas quando a gente usa Natal com N maiúsculo, quer dizer, então, que está se referindo a Natal, o nascimento de Jesus, né? A Igreja Católica utiliza como Jesus. E nessa coisa de pensar um pouco por que da luz, por que solstício, por que Deus do Sol, eu fui olhar um pouco também o Hanukkah. Porque é então que eles acendem o Hanukkah. E eu fiquei encantada, porque também está dentro da busca da luz. O Hanukkah, eu não sei se vocês sabem aqui, a luz que se acende, uma vela na outra, durante os 8 dias, significa para os judeus o milagre do azeite. Porque quando os gregos invadiram o templo em Jerusalém, eles destruíram o templo. E quando os judeus tomam de volta o templo, eles têm que purificar o templo com as velas. Só que eles só tinham azeite para um dia. Só que esse azeite, milagrosamente, né, não vamos entrar na questão do milagre, estou só contando a história, milagrosamente esse azeite durou 8 dias. Então, para o judeu, acender, né, todos os dias as velas por 8 dias, lembra o milagre. Em volta da luz, em volta das velas, que também vem de uma tradição. Antigamente, as árvores, né, a luz da árvore, lembra a vela. Então, tudo em volta da luz. Acho que tudo se resume. Então, eu acho que não tem certo. Não tem, eu não celebro o Natal porque é pagão. Eu não celebro porque eu celebro o Hanukkah. Estamos celebrando uma luz, de uma certa forma, em busca dessa luz. Como a gente vai achar e entrar em contato com essa luz, vai ser uma caminhada individual e eu acho de muitas encarnações. Para a gente poder, então, fazer isso de uma forma como Deus universal, eu acho que vai a gente levar um tempo. E aí cada um dentro da sua religião, eu acho que o Espiritismo dá muita ferramenta, porque traz muito para a gente se trabalhar. Traz muito, assim, recursos para a gente poder ver, olha, eu também tenho que fazer minha parte, eu também tenho que fazer parte dessa mudança. Né? Então, nascer todo dia, o que a gente tem que fazer? O que a gente pensa? O que é nascer todo dia? Como que eu faço isso? O que eu posso pensar? Que de manhã, quando eu acordo, em vez de falar, ai, caramba, mais um dia que eu tenho para aquele trabalho, ou para aquela escola, ou aquele chefe,
lembrar assim, olha, é mais uma oportunidade que eu tenho de nascimento, é mais um Natal que eu tenho aqui, um nascer. O que eu vou fazer? É o meu Natal de todo dia. Então, algumas coisas para a gente pensar. Que quando passamos por uma grande dor e somos capazes de erguer os olhos, pois alguém precisa de nós, estamos nascendo. Não. Já mudou, né? Já saiu um pouco de mim. Já nasci mais um pouquinho. Não sei se a gente consegue fazer todo dia, mas cada vez que a gente faz, é o nascimento. Pode ser que a gente consiga fazer todos os dias, pode ser que eu faça isso uma vez por ano no Natal, mas cada vez que a gente consegue passar, né, dessa dor e olhar para o lado e ver que alguém precisa mais de mim, eu estou nascendo, eu estou fazendo parte dessa luz. Quando perdoamos alguém que nos magoou, mesmo sem o outro reconhecer ou perceber o erro, neste momento estamos nascendo. Duas coisas difíceis, né? Uma coisa difícil é perdoar. Perdoar o outro, que nem sabe que nos magoou, é ainda mais difícil, porque a gente fala, como assim? Eu tô tão brava com ele, ele nem percebeu que ele fez isso comigo? É demais, né? Perdoar é uma coisa, mas perdoar quem nem sabe que me feriu é difícil. Mas cada vez que a gente consegue, a gente nasce mais um pouquinho. A gente está mais perto da luz. Quando buscamos prazer no que fazemos, em vez de só tentar fazer o que lhe dá prazer, certamente estamos nascendo. E de novo aí, né? Quando eu faço aquilo que gostaria que me fizesse, a minha ação, eu estou no comando. E quando alguém se torna uma grande pedra em seu caminho e o obriga a levar-se para transpô-la, substituir o rancor por gratidão é renascer. É aquele obstáculo, aquela pessoa difícil, aquela situação complicada que me tira o sono, que me tira a paz, que me desafia. No momento que eu consigo enxergar isso como um nascer, eu estou crescendo, eu estou perto da luz. Né? Então, antes da gente voltar aqui, só uma coisa que eu queria comentar com vocês. Então, dentro dessas decisões diárias que a gente toma do nascer, daquilo que a gente vai fazer o resto do ano, como que a gente transporta tudo isso, esse aprendizado, para que a gente leve o resto do ano tudo isso, para que a gente possa realmente nascer todo dia, que a gente possa lembrar dessa possibilidade de nascer todo dia. E aí, esse aqui é o final da música do Roupa Nova. Quem não pegou a palestra no começo, vai lá no YouTube e coloca Roupa Nova, Natal todo dia, que você vai ficar com a música na cabeça até o ano novo, eu prometo para vocês. Vocês vão cantar dia e noite, e eu ia pôr aqui para vocês ouvirem, resolvi não pôr, porque vocês iam lembrar de mim o resto do dia, até o ano novo. Mas escutem, porque ela é lindinha, e no final ele fala isso, olha, que é um desejo que eu acredito, que eu gostaria de colocar isso no cartão de Natal, então para mim fosse uma lembrança de que o Natal comece no seu coração, que seja para todos, sem ter distinção, um gesto, um sorriso, um abraço, o que for. O melhor presente é sempre o amor. É esse convite da música, esse convite todo da palestra, para que a gente pense nesse sol, nessa luz, nesse renascimento, em tudo isso que a gente pode fazer, porque o maior beneficiário disso tudo somos nós mesmos. E se a gente é herdeiro de nós mesmos, amanhã a gente vai estar sempre melhor do que hoje, porque a gente está plantando hoje. Sempre a colheita vai estar baseada no que a gente está plantando hoje, como está sendo colhido o que plantou lá atrás. Né? A gente vem essa chance que a gente tem de mudar a semente é o nascimento também. Então, um convite, né? Quando a gente pensa na luz do Mestre, e aí Mateus traz, né? Quando Lucas fala para a gente que Jesus disse que ele é a luz do mundo, e Mateus vem trazendo que Jesus diz que nós, né, vós sois a luz do mundo. Essa responsabilidade de dividir essa luz. Não é só mais o solstício, não é mais só o rei Mitras, né? Não é só mais o rei Sol, o sol invicto. A gente tem uma pessoa que personificou a luz no planeta Terra, que trouxe exemplos de modelo de guia, para que a gente possa ter uma orientação, um norte, para medir as nossas ações, as nossas atitudes no bem, nessa boa vontade que ele pediu. Para que a gente possa realmente refletir nessa luz divina e conseguir passar esse evangelho com amor, com solidariedade, com caridade, com benevolência, todos os dias do ano, que a gente consiga levar isso um pouquinho de cada vez. É um trabalho de formiguinha, mas a gente vai aos poucos criando um hábito de fazer.